Graças a paz de todos, é Júnior Felipe gravando mais um vídeo diretamente de Jaboatão, Pernambuco. Nós estamos gravando o capítulo 10 do livro de Levítico. Vamos falar a história de Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não era ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que é que aconteceu aqui? Deus havia determinado tudo como ele queria, ordenados, o tecido que devia ser feito, como devia ser feito, o material, a vestimenta, o local. Deus colocou tudo perfeitinho, mandou as ordens como devia seguir. Nadab e Abiú, pelo pequeno texto que a gente leu, percebe que não tiveram nenhum zelo, nenhuma preocupação com as coisas de Deus. Então, como castigo, eles foram consumidos pelo fogo. E eles eram sacerdotes, deviam seguir à risca, com zelo, aquilo que Deus havia determinado. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou, né? Porque naquele momento Arão havia perdido os filhos, né? Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, os filhos de Uziel, que é o tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial, para tirar os corpos deles ali, que estavam ali queimados. Arão não teve coragem, como é que eu posso dizer, não teve forças para tirar ali os filhos, e aí chamou aí Misael. Moisés chamou Misael e Eusafã. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, os que ficaram ainda: não desganheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre a tua congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. O que é que Moisés está dizendo aqui para eles dois? Ficou dois sacerdotes, eram 4 filhos de Arão, ficou 2, Itamar e Eleazar. Então Moisés disse a eles: olha, o que é que ele falou com essas palavras aqui? Não fiquem de luto, não rasguem as roupas, não chorem, não fiquem de luto. Vocês têm que continuar o trabalho, vocês têm que continuar a tarefa de vocês. Todos o Israel vai ficar de luto, mas vocês não, vocês têm que continuar a tarefa de vocês. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morras, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Ou seja, o ministério que eles tinham recebido, a tarefa que eles tinham recebido é muito maior, né, do que isso, né, tá chorando por quem havia morrido, né? Moisés mandou eles continuar as tarefas deles. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, quem lê esse texto aqui, isoladamente, vai dizer: olha, então Deus diz, então dá uma brecha aí para que se haja o consumo de bebida alcoólica, já que ele disse que quem não deveria beber era o sacerdote, né? Os sacerdotes estavam trabalhando ali no templo, então eles não podiam beber bebida alcoólica e forte, né?
Ou seja, uma suave eles poderiam beber? Bem, primeiro ponto é o seguinte: naquele tempo o vinho era tido como um elemento medicinal, ou seja, quando se tinha alguma doença, e é comprovado que o vinho realmente tem vários benefícios para a saúde. Quando se tinha alguma doença, a orientação era beber vinho, né, para como um efeito medicinal, para um efeito de cura, certo? Não se tinha todos esses medicamentos que a gente tem hoje. Primeiro ponto. Então era costume do povo beber vinho para as comemorações e também para a questão de saúde, certo? E é diferente também a forma como é fabricado o vinho de forma natural e como hoje as bebidas alcoólicas são fabricadas, o teor de álcool, a forma induzida que é feita as bebidas alcoólicas, né? Então é totalmente diferente. E outro ponto é que Deus está ali trabalhando na vida deles, no sentido de que Deus, quando quer que as pessoas façam as coisas para Ele, não quer que façam induzido por nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, a gente quer fazer as coisas de Deus, quer estar trabalhando no ministério, quer trabalhando numa igreja. Nós somos sacerdotes, nós estamos ali apresentando um culto a Deus. Nós temos o sumo sacerdote que é Jesus, mas nós fazemos o próprio culto, nós conversamos com Deus, nós somos os nossos próprios sacerdotes, recorrendo a Jesus como sumo sacerdote. Então nós podemos fazer as nossas ofertas, não precisa de ninguém mais, nós podemos fazer a nossa adoração, não precisa de nenhum sacerdote mais, porque nós somos o próprio sacerdote. Então, como sacerdote, é lícito consumir bebida alcoólica. E outra coisa também, aí passa por outros textos, vai por outros caminhos, que é a questão do contexto social. As pessoas que bebem, que consomem as bebidas alcoólicas, nosso contexto social, como são vistas, né? São pessoas que não seguem nenhum princípio religioso, são pessoas que prezam pelo prazer carnal, pelo prazer do mundo. Então, que exemplo a gente vai dar sendo cristão, estando na mesa de um bar, consumindo bebida alcoólica, ou em casa mesmo, consumindo bebida alcoólica? O que é que as outras pessoas vão ver? Ah, mas está preocupado com as outras pessoas? A Bíblia sim diz que nós devemos se preocupar com os outros, que a gente que não tem a raiz, o conhecimento da palavra de Deus como você, e aí talvez não entenda, não compreenda aquilo ali e escandalize, né? Você vai escandalizar através do seu ato, da sua ação. Então evite, não consuma, né? Aqui o consumo, a texto lá de Paulo mais adiante, que a gente vê que incentivo a beber o vinho porque ele estava doente, mas não há um incentivo de beber o vinho aqui para embriaguez, para satisfação carnal, mas aí era por benefício de saúde. Mas vamos continuar, né? Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, ou seja, fazendo a distinção, ou seja, quem não bebe, para que não beber o vinho, não beber bebida alcoólica, para fazer distinção, aqui é a Bíblia que está falando, para fazer distinção entre o santo e o profano, ou seja, na Bíblia quem bebe torna-se profano. Então veja que então não vai estar apto a fazer o culto, né? Prestar o culto. Por isso que Deus faz essa acepção. Isso aí é Levítico 10:10, tá aí. E para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos dele: Eleazar e Itamar, que lhe ficaram, os filhos que estão vivos, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto
coisa santíssima é comê-las em lugar santo, porque isto é a tua porção, é a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Então, Moisés aqui determinando, aqui a gente já leu em outros textos, qual é a porção dos sacerdotes que eles vão comer, onde eles vão comer, como vão comer. A porção é deles, ou seja, a parte daquelas ofertas que eram dedicadas era para o sacerdote, então, ou seja, desde os primórdios, desde a não é nem igreja aqui ainda, é do povo de Israel. Deus estava organizando o povo, dizendo que aqueles que ficam responsáveis pelo culto, aqueles que são os ministros, receberiam essa oferta do povo. Então, se hoje em dia é praticado as ofertas pastorais, ou seja, o que os pastores recebem é seguindo um princípio bíblico, né? Porque eles estão ali se preocupando com as coisas de Deus. Como eles vão se preocupar com o seu sustento, né? Se ele está ali fazendo culto, organizando no caso dele as ofertas e os sacrifícios, como é que eles vão produzir a terra? Como é que eles vão arar a terra? Entendeu? A coxa da oferta e o peito da oferta movido trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão ficaram, disse. Ou seja, Moisés foi ali buscar o bode para fazer a oferta do sacrifício, está fazendo um ritual lá com eles. Só que aí esse bode já havia se colocado ali para queimar. E Moisés ficou indignado ali com Eleazar e Itamar, porque fizeram errado, né? Não era para ter queimado naquele momento. Aí Moisés disse a ele: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Já estava queimado em outro lugar. Não sei se já haviam comido, pelo visto já estavam se preparando para comer. Pois coisa santíssima é. E o Senhor deu a voz para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que dessa oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente devieis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouviu Moisés deu-se por satisfeito. Veja só, eu vou ler novamente, né? Respondeu Arão a Moisés. Arão preocupado, com medo de perder ali os seus dois filhos por eles terem errado também. Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isto porventura aceito aos olhos do Senhor? O que ouviu Moisés deu-se por satisfeito. Então, Arão ali tentando minimizar a culpa, tentando ali tirar a culpa dos seus filhos por ter cometido ali aquele sacrifício em local errado, em momento errado, para que ele não perdesse esses filhos também.